Olá, eu sou a professora Gorete do canal Matemática Simples Assim. Nesse vídeo, eu vou continuar falando de resolução de problemas sobre operações com conjuntos. Agora, eu vou resolver alguns problemas que tem mais de que devem ser respondidos, em que devem ser respondidos mais de uma pergunta. Então, são 3 situações, problema, que eu vou resolver agora. Primeira situação é o seguinte: o professor de língua portuguesa sugeriu em sala de aula a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar. 20 alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, 10 leram os 2 livros e 15 não leram nenhum deles. Letra A. Quantos alunos leram Iracema? B. Quantos alunos leram só Helena? C. Qual é o número de alunos dessa sala? Em primeiro lugar, vou colocar aqui os dados do problema. Eu vou chamar Helena de H e Iracema de I. Então, aqui eu vou colocar número. N de I é o número de alunos que leram Iracema. N de H, os que leram Helena. N de I, interseção H, os que leram Iracema e Helena. Os que não leram nenhum, vou colocar aqui embaixo. E aí vou colocar agora os valores. O número de alunos que leram Iracema, nós não temos. Nós só temos a quantidade que leu só Iracema. Então, eu não vou colocar aqui porque nós não temos ainda. Número de alunos que leram Helena foram 20. Número de alunos que leram Iracema e Helena foram 10, que leram os 2 livros. E que não leram nenhum, foram 15. Então, agora, como tem alunos que não leram nenhum dos livros, eu vou colocar aqui, fazer um esquema, desenhando um quadro. E nesse quadro, vou chamar de conjunto universo, que é o conjunto do total de alunos da sala. Então, aqui eu vou desenhar o conjunto I, os alunos que leram Iracema, e o conjunto H, os alunos que leram Helena. Toda vez que nós temos 2 conjuntos, se existe interseção entre eles, o desenho será dessa forma. Essa parte que está no meio representa a quantidade de alunos que leram os 2 livros, ou seja, que pertencem aos 2 conjuntos. Essa parte representa alunos que leram só Iracema. Aqui os alunos que leram só Helena. Então, começaremos a preencher da interseção, que foram 10. 15 alunos não leram nenhum dos livros. Helena, foram 20 alunos que leram. Como aqui já temos 10, só está faltando 10. Iracema, tiveram 15 alunos que leram só Iracema, então vou colocar aqui. Agora, com esse esquema pronto, já dá para responder todas as perguntas. Quantos alunos leram Iracema? É só somar aqui 10 mais 15, 25. Então, eu vou escrever que foram 25 alunos. Quantos alunos leram só Helena? Só Helena foram 10 alunos. Então, eu vou escrever aqui 10 alunos. Esse Q era para ser maiúsculo aqui. Qual é o número de alunos dessa sala? Somamos todos os valores que temos aqui. 15 mais 10, 25. Mais 10, 35. Mais 15, 50. Então, são 50 alunos. Então, aqui as respostas. Quantos alunos leram Iracema? 25 alunos. Quantos alunos leram só Helena? 10 alunos. E qual o número de alunos dessa sala? 50 alunos.
Vamos ver a diferença aqui entre a primeira e a segunda pergunta. Na primeira pergunta, diz o seguinte: quantos leram Iracema? Então ele quer saber a quantidade total. Os que leram somente Iracema e os que leram Helena também. Então, porque esses 10 eles leram os dois livros. Então leram Iracema e Helena. Então ele vai, vamos somar com os 15 e encontrar os 25. Quantos alunos leram só Helena? Quando ele fala só ou somente, ele quer só o valor que está nessa parte. Leu apenas um livro e não leu o outro. O segundo exemplo, a segunda situação. Em uma pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados: 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem a e C e 10 famílias assistem aos 3 programas. Então, nesse caso, eu já coloquei aqui os dados só para serem preenchidos, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, aqui eu coloquei o seguinte: como são 3 programas que as famílias assistem, eu coloquei aqui N de A, que representa o número de pessoas que assistem número de famílias que assistem ao programa A. E aqui eu coloquei número de N de B, número de famílias que assistem ao programa B, N de C, número de famílias que assistem ao programa C. Aqui eu coloquei as interseções, N de A, interseção B, coloquei as outras, aqui as dos 3 conjuntos, para preenchermos esses dados. N de A, aqui ele diz que o número de famílias que assistem ao programa A são 510 famílias. Então, eu vou preencher aqui colocando 510. Número de famílias que assistem ao programa B, 305. Vou preencher aqui colocando 305. E a quantidade de famílias que assistem ao programa C, 386. Agora veremos aqui as interseções. 180 famílias assistem aos programas A e B. Então, vou colocar aqui o 180. 60 famílias assistem aos programas B e C. Então, vou colocar aqui 60. 25 assistem a A e C. Vou colocar aqui 25. E aos 3 programas são 10 famílias que assistem. Agora, montaremos um esquema. Nesse esquema, vou colocar aqui também um quadro. Esse quadro representa o conjunto universo, que eu vou colocar até aqui em cima. Conjunto universo é o total de pessoas que foram consultadas nessa pesquisa. Então, aqui, total de famílias, aliás, 1.000 famílias. Conjunto A, conjunto das famílias que assistem ao programa A. Quando nós temos 3 conjuntos, o desenho vai ser sempre esse. No caso de haver interseções, então a gente vai só preenchendo aqui. Conjunto A, quantidade de famílias que assistem ao programa A. O B, quantidade de famílias que assistem ao programa B. E o C, a quantidade de famílias que assistem ao programa C. Então, aqui são as interseções. Aqui é a interseção de A com B, quer dizer, famílias que assistem aos 2 programas A e B. Aqui é a interseção de A com C, essa parte. Famílias que assistem aos 2 A e C. E esse espaço representa as famílias que assistem aos programas B e C. E bem no meio é a quantidade de famílias que assistem aos 3 programas. Então, a quantidade que assiste aos 3 são 10. Como aqui eu já coloquei 10, quantidade de famílias que assistem aos programas A e B, a interseção entre eles, 180. Como já tenho 10, vou colocar apenas 170.
Famílias que assistem B e C ao mesmo tempo, 60. Que assiste aos dois programas, 60. Como aqui já tenho 10, está faltando apenas 50. Quantidade de famílias que assistem a IC, a interseção entre esses dois conjuntos, 25. Como eu já tenho 10, colocarei aqui 15. Agora a quantidade de famílias que assistem ao programa A, 510. Aqui eu já tenho 170 mais 10, 180, mais 15, 195. Vou colocar aqui só a diferença que falta para ela chegar em 510. 305 famílias assistem ao programa B. Aqui eu já tenho 180 com 50, 230. Como são 305, vou colocar só o que falta para completar os 305, que no caso, 75. Número de famílias que assistem ao programa C. 15 mais 10, 25, mais 50, 75. Faltam 311. Agora, para descobrir quantas famílias não assistem nenhum desses programas, então vamos somar aqui. Somando todas essas interseções, nós temos 170 com 10, 180. Com 15, 195. Com 50, 245. Com 75, 320. Então, aqui nós vamos somar 320 mais 315, 311. Somando esses três números, vamos encontrar um total de 946. 946 famílias assistem pelo menos a um desses programas. Agora, quantos não assistem nenhum desses programas? É só pegar o total, valor em DIU, que é o valor total de famílias consultadas, menos 946, que vai dar 54. Então, são 54 famílias que não assistem a nenhum desses programas. Agora, voltando aqui para responder as questões do problema. Quantas famílias não assistem a nenhum desses programas? Nós encontramos aqui que são 54 famílias. Então, respondendo aqui, 54 famílias. Quantas famílias assistem somente ao programa A? As famílias que assistem somente ao programa A são as que aparecem nesse espaço que pertencem apenas ao conjunto A. Então, são 315 famílias. Quantas famílias não assistem nem ao programa A, nem ao programa B? As famílias que não assistem nem ao programa A, nem ao programa B, são aquelas que assistem somente ao programa C e aquelas que não assistem nenhum. A gente soma esses dois valores. Porque quem assiste somente ao programa C, não assiste nem A, nem B. Quem não assiste nenhum, também não assiste nem A, nem B, porque não assiste nenhum dos programas. Então, somando 311 com 54, temos 365. Então, quantas famílias não assistem nem ao programa A, nem ao programa B? 365 famílias. Agora vamos à terceira situação. Em um levantamento entre 100 estudantes sobre o estudo de idiomas, foram obtidos os seguintes resultados. 41 estudam inglês, 29 estudam francês e 26 estudam espanhol. 15 estudam inglês e francês. 8 estudam francês e espanhol. 19 estudam inglês e espanhol. 5 estudam os 3 idiomas. E temos aqui duas perguntas. Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Então, aqui eu já coloquei também os dados da questão para que se torne
mais rápido, mais simples aqui. Então, N de U. Vou chamar o conjunto do total de estudantes de conjunto universo. Então, aqui nós temos 100 alunos que foi feito esse levantamento com esses 100 estudantes. Número de estudantes que estudam inglês. Aqui no problema diz que são 41. Número dos que estudam francês, 29. Número dos que estudam espanhol, 26. Agora, os que estudam inglês e francês, são 15. Os que estudam francês e espanhol, são 8. E os que estudam inglês e espanhol, são 19. E a quantidade de estudantes que estudam os 3 idiomas são 5. Com esses dados, dá para encontrar as respostas das perguntas que são feitas na situação problema. Então, aqui eu vou chamar de conjunto universo. E para cada disciplina, vou desenhar aqui um diagrama. Como são 3, sempre o modelo será esse. Se tivermos 3 conjuntos, o modelo será esse. Aqui vou colocar inglês, francês e espanhol. E começarei a preencher agora o esquema com esses diagramas. A gente começa pela interseção dos 3 conjuntos, que são 5. 5 estudantes. Agora a interseção de cada 2 desses conjuntos, né? Quantidade que estuda em inglês e francês. São 15. Como já temos 5, não podemos colocar 15 aqui. Então, vamos colocar só o que falta para completar os 15. São 10. Número de estudantes que estudam francês e espanhol. Francês e espanhol. Se aqui já temos 5, faltam apenas 3. Número de estudantes que estudam inglês e espanhol. São 19. Como já temos 5, faltam apenas 14. Agora vamos preencher com os valores. Quem estuda somente inglês, quantidade que estuda somente francês, somente espanhol. Inglês são 41. Como aqui nós já temos 10 mais 5, 15. 15 mais 14, 29. Então, estão faltando apenas 12. Francês são 29. Aqui nós temos 10 mais 5, 15. Mais 3, 18. Faltam apenas 11. Espanhol, 26. Aqui nós temos 14 mais 5, 19. Mais 3, 22. Faltam apenas 4. Depois de preenchido todos os diagramas, vamos agora observar aqui o total de estudantes e ver quando nós somamos todos esses valores, quanto falta para chegar em 100, que vão ser justamente aqueles estudantes que não estudam nenhum desses idiomas. Então, somando aqui as interseções, nós temos 10 mais 5, 15. 15 mais 14, 29. 29 mais 3, 32. Então, vou colocar aqui 32. 11 mais 4, 15. Mais 12, 27. Somando 32 mais 27, nós temos 2 mais 7, 9. 3 mais 2, 5. 59 alunos são os alunos que estudam pelo menos um dos idiomas. Então, como eram 100 no total, 100 menos 59 é igual a 41. Então, são 41 alunos que não estudam nenhum desses 3 idiomas. Respondendo agora às perguntas. Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? São 41 estudantes. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Apenas um são aqueles que estudam apenas inglês. A gente vai fazer a soma dos que estudam apenas inglês com os que estudam apenas francês com os que estudam apenas espanhol. Porque cada um desses estuda apenas um. Então, é isso que ele está querendo saber. 12 mais 11,
23 mais 4, 27. Então, são 27 alunos. A quantidade, 27 estudantes ou alunos que estudam apenas um desses idiomas. Então, nessas situações, nós vemos situações problema com mais de uma pergunta. Tem que ser observado os problemas, tem que serem observados os problemas dessa forma e serem interpretadas bem essas perguntas para que possamos encontrar as respostas corretas. Então, esses eram os problemas de hoje, as situações desse vídeo. E bons estudos para todos e até a próxima!